Olá a todos, aqui é Xanaro. Estamos na montanha de Condor Blanco, no meio da natureza. Estamos aqui num bosque, respirando esse ar puro. Estou um pouquinho mais em cima de uma montanha, em uma construção, no retiro de meditação aqui em Condor Blanco. Mas hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho do ensinamento do meu mestre Urdjava Solar e do linhagem de Condores, já que todos os ensinamentos em Condor Blanco foram transpassados em uma linhagem e são transpassados em formas de chakanas desde tempos antigos. A chakana, que vocês podem ver aqui na minha camiseta, ela é uma figura, um símbolo antigo que representa muitas coisas. Representa todas as áreas da vida, representa os 4 elementos, representa o equilíbrio, representa os 3 mundos, o mundo de cima, mundo médio, mundo baixo. E é muito poderoso, já que a nossa mente, o corpo mental, se alimenta dos símbolos. E todos os ensinamentos em Condor Blanco são entregados em chakanas. E hoje nós vamos falar da chakana das 4 etapas da liberação. Essa é uma chakana que foi entregue pelo meu mestre no último livro que ele escreveu, da Espada da Disciplina. Essa chakana se fala de 4 etapas do caminho de liberação. E quando falamos do caminho de liberação, de qual liberação estamos falando, né? Hoje em dia, no mundo e na sociedade, existem 4 amarras, 4 aspectos que aprisionam e alimentam o sofrimento da humanidade. Um deles é o karma, ou situações desafiantes, situações que não queremos, mas atraímos, e por mais que fazemos para nos esforço para nos livrar dela, ela segue estando na nossa vida. Por exemplo, dívidas, mau relacionamento de casal, mau relacionamento familiar, más condições materiais, falta de entendimento, baixo entendimento nosso, falta de conexão, quando temos situações de pessoas que nos danificam, que sempre nos estão obstaculizando, e queremos nos liberar, queremos avançar e não conseguimos, essa mesma situação se repete na nossa vida. Outro aspecto que pode estar influenciando de uma maneira negativa e alimentando o sofrimento da humanidade, o seu sofrimento, o sofrimento de cada um de nós, isso pode ser em porcentagens maiores ou menores, dependendo de cada pessoa, é o medo. Medo de dar um passo, medo de brilhar, medo de errar, medo de me relacionar, medo de sair a trabalhar, medo de viajar, medo de fazer algo que a minha família esteja em contra, que meus amigos estejam em contra, medo de qualquer coisa. Essa é outra amarra que aprisiona e alimenta o sofrimento humano. Um terceiro tipo de amarra é o ego.
né, quando alimentado pela nossa ignorância. E existem dois tipos de ego: o ego de autolástima, ou seja, de inferioridade, ou o ego de arrogância, de superioridade. O ego alimenta a ilusão. Então, quando estamos no ego, estamos numa outra amarra que alimenta o sofrimento e a ilusão e nos distancia de quem nós somos. Então, quando cada vez crescemos o nosso ego e alimentamos, por mais que tenhamos prazeres momentâneos ou felicidade passageira, finalmente nos traz sofrimento. É como uma sedução momentânea, seja de dinheiro, seja de prazer, seja de situações que são favoráveis para o nosso ego no momento, ou fama, mas finalmente nos traz sofrimento, nos traz situação ruim. O ego nunca nos vai levar à felicidade, à prosperidade, à consciência e à liberdade. Pelo contrário, o ego nos vai levar ao caminho da degradação. Ainda que não pareça num começo ilusório, né? E uma quarta amarra que existe é a sombra. Mas a sombra se ativa quando já avançamos um pouco a nível de karma, já superamos algum medo, já superamos um pouco o ego. Chega um momento, quando estamos num processo de superação integral, que ativa a sombra. A sombra é uma mistura de karma, medo e ego que se misturam e formam uma sombra, né? E a sombra se ativa não todo o tempo, só em alguns momentos. Mas se nós não conseguimos lidar nem com nossos karmas, né, com as situações desafiantes que não conseguimos vencer, não conseguimos vencer os nossos medos, nem o nosso ego, é muito provável que a sombra que estejamos longe de enfrentar a nossa sombra ainda, né? É como que a sombra é algo mais profundo que não se mostra sempre. E se diz, né, que a sombra ataca as pessoas que têm alto nível evolutivo, que têm alto grau de superação, já estão muito tempo avançando, têm um grau de evolução, e chega o momento de ele dar a batalha contra a sombra pessoal, né, que é um acúmulo desse e de outros tempos de karma, medo, ego não trabalhados por completo, se transforma nessa sombra e volta e meia ela se ativa quando estamos desatentos, quando não seguimos com os passos corretos dentro do caminho. E o que eu estou falando para vocês aqui é o caminho de Condor Blanco, da linhagem de Condors, mas todo o caminho verdadeiro que leva à liberação dessas quatro amarras, né, quando falamos das quatro etapas de liberação, estamos falando de liberação dessas quatro amarras: do karma, do medo, do ego e da sombra. Então, todos queremos a felicidade, todos queremos ser prósperos, todos queremos ser felizes, todos queremos ser conscientes, todos queremos ser livre. Livre financeiramente, livre emocionalmente, liberdade de pensar por si mesmo, liberdade de espírito, ou seja, uma grande satisfação interna ao ter momentos onde podemos viver sem o nosso ego, né? E não é uma tarefa fácil, requer esforço, requer disciplina, requer trabalhar com as raízes, com a energia e começar o caminho passo a passo por etapas. Todo o caminho de etapa de liberação existe um método, existe uma disciplina, existem passos a ser seguidos. Podem ter alguns caminhos no Oriente onde as pessoas manifestam uma liberdade de repente de uma hora para outra, né? A via direta. Mas seguramente a pessoa que alcançou isso
teve um caminho prévio nesse ou em outros tempos antigos e já veio preparada para manifestar isso nesse momento. Então, hoje vamos falar das 4 etapas de liberação. E o que a gente deseja com relação a isso? Desejamos isso que foi falado, ter uma energia suficiente para se levantar. A estrutura suficiente para poder caminhar. Todos desejamos ter a clareza mental, a evolução suficiente para poder correr e a transformação suficiente, ou seja, se liberado da sombra para poder brilhar, voar, como se diz nas ciências de Condorcet. Então, para chegar a isso, necessitamos saber aquela famosa técnica do coaching, que é qual a nossa realidade, qual o nosso ponto A, onde estamos. E a realidade é que estamos, muitos de nós, submergidos no karma, nos medos, no ego e na sombra. Que porcentagem você está de karma, de medo, de ego e de sombra? Isso é um caminho interno que a gente deve avaliar, né? Como é que a gente está por dentro em relação a isso. Porque a gente pode viver a vida passageira, de uma maneira passageira. Fazer o que todos fazem, sentir como todos sentem, pensar o que todos pensam e andar na corrente da maioria, de como todos fazem, e não se olhar para dentro. Ter várias atividades que nos ocupam e fazem com que a gente não se olhe para dentro e que a gente busque fora dinheiro ou relacionamentos ou conhecimentos científicos para não nos olhar de frente, não nos deter realmente e poder nos observar por dentro. Quando falamos das 4 etapas do caminho de liberação, falamos de nos deter para poder nos olhar, nosso ponto A, a nossa realidade externa e interna, como está, para poder direcionar o norte de uma maneira correta, nos observar e dizer, realmente eu tenho essa situação e preciso melhorar. Internamente, de repente eu tenho preguiça, não tenho energia suficiente para me liberar dessa situação. Então eu preciso gerar uma disciplina que me dê energia para eu poder ter mais determinação de praticar exercício físico, de me liberar de certa situação, de cumprir as minhas metas, as minhas tarefas, os meus desafios, as provas que se apresentam no meu caminho. Então, é parar e se olhar, se observar. E a primeira etapa desse caminho de liberação se dá ao se levantar. Eu me lembro que há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui nas montanhas do sul do Chile, em Coma Blanco, eu vim com muita vontade de me transformar, de ser dinâmico, de praticar uma disciplina, de entrar em ação, de poder me mover corporalmente, primeiro que tudo, e com muita paixão de mudança. E é como que eu queria correr, eu queria fazer as coisas muito rápido, eu queria fazer as coisas com muita velocidade, com muita intensidade e com um desejo muito grande de mudança, de produzir, de ser produtivo. E muitas vezes aqui se foi dando para mim um ambiente propício, com muitas áreas, mais o ensinamento, a presença de um mentor fisicamente, que é muito importante, alguém que já passou por essas 4 etapas de liberação, que pode te guiar. A gente precisa de um guia, de alguém que nos guie, que já chegou onde a gente quer chegar e nos entregue um ensinamento.
para a gente poder se liberar. Porque a maior liberação de todas é do karma, do medo, do ego e da sombra. Mais que a liberação financeira, mas que conseguir um casal, uma família ou ter filhos. Mais que conhecimentos, acumular conhecimentos. É uma liberdade interna. Transformar o karma em dharma. Transformar o medo em coragem, ousadia, em felicidade. Transformar a ignorância em um estado de consciência e dar o salto evolutivo e transformar a prisão do espírito em um espírito livre. E muitas vezes a gente cai e levanta no intento, até que a gente encontra o mentor, que nos mostra um método a seguir e nos fala de persistência, de determinação, de uma intenção correta, de uma inspiração nobre. E primeiro conseguimos um pouco de brilho, depois conseguimos uma força, depois conseguimos tomar as rédeas da nossa vida, montar em cima do cavalo e poder galopar sem cair constantemente. Então, na primeira etapa de levantar, o que a gente precisa fazer para levantar-se do karma, do pântano do karma, né? Precisamos, para sair do estancamento do karma, começar a trabalhar a nossa energia e força do corpo físico. Muito importante, tá? E para isso eu preciso sair do sedentarismo e começar a trabalhar com o meu corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico se diz que é o veículo da alma. E se nós temos um veículo enferrujado, oxidado, cheio de problemas, é como um cadáver que anda. Me lembro de uma xamana no Brasil, que quando ela fazia vários atendimentos, ela falava, próximo cadáver. E realmente ela tem razão. Todos os xamãs, quando vão nos atender, ou atender as pessoas em geral da sociedade, vê que somos cadáveres que andam, né? Porque não temos energia corporal, não nos alimentamos bem, não temos dinamismo, somos sedentários e neste planeta reina a força da gravidade, da inércia. São forças que nos puxam para baixo, são energias como um imã que nos leva para baixo. Então, isso já é uma força que todos têm que vencer. E além do mais, o peso do nosso corpo como um veículo oxidado não nos aporta a acompanhar o nosso ritmo emocional, nem mental, nem de espírito que a gente queira alcançar. O nosso corpo tem que estar o mais saudável possível para ser um apoio para as nossas emoções, para nosso propósito e para o nosso espírito, para o nosso sonho, para o que a gente realmente quer fazer. O corpo deve ser um apoio, não uma carga. Débil, frágil, com facilidade de ficar doente sempre, com baixa imunidade, com sedentarismo, me alimentando mal. Então, a primeira coisa para a gente levantar do estancamento do karma é energia e força do corpo físico, sair da inércia ao dinamismo, sair da alimentação tóxica para a alimentação saudável. Ou seja, empreender o caminho da superação. Conectado com o quê? Com o elemento terra. Existem várias práticas para você transformar o karma em dharma, em dinamismo, em energia. Ou seja, a gente precisa entrar em contato com a natureza, sair do mundo de plástico, da selva de pedra. Antigamente, todas as civilizações antigas, culturas ancestrais, verdadeiros índios, Piedras Rojas, os incas,
todos os povos que viviam aqui antes, mesmo nessas terras dos Andes, os Maputes e antes dos Maputes, eram pessoas que entravam em contato, totalmente viviam em contato com a natureza. Hoje em dia, isso parece algo estranho, diferente, mas era o normal antigamente. Só que as construções, a sociedade, a indústria foi crescendo, como vocês já sabem, e o homem foi se tornando mais de plástico, mais superficial, mais débil, com menos energia, mais ignorante, mais desconectado de si mesmo. Acreditando mais no ego e na ilusão. Com um imã ao samsara, as coisas mundanas, e não a um caminho de liberação, de contato com a natureza, dos 4 elementos, da superação da energia. E é desafiante hoje em dia sair porque a massa é maior, a massa da Matrix é maior, poucos são os que buscam o caminho da individualidade, de fazer realmente por si mesmo. Outro dia, meu mentor, mestre Sudiava Solar, estava dando uma conferência e falou: hoje em dia no mundo são poucas pessoas que fazem por si mesmo, que sentem por si mesmo, que pensam por si mesmo. Sempre estamos influenciados, sempre estamos com emoções que não são nossas e com ações que não nasceram da meditação. Ações que não nasceram do nosso máximo potencial, do nosso ser, que nascem do nosso ego, ou os nossos ancestrais, a relação que temos com os nossos ancestrais não trabalhada, não purificada, e a parte negativa dos nossos ancestrais atua através de nós. O medo atua através de nós, o karma atua através de nós. Buscamos coisas básicas e mundanas somente. Então, sair do mundo de plástico, da selva de pedra, e entrar em contato com a natureza e com os 4 elementos. Técnicas existem muitas técnicas com a terra, muitas técnicas de água, muitas técnicas de ar, muitas técnicas de fogo. Comece pelo menos a ir na natureza, respirar ar puro, caminhar descalço, tomar banho de mar, subir montanhas, tomar banho de cascatas, rios, puro, tomar água, se alimentar bem, cuidar da sua alimentação. Aqui eu não vou fazer uma classe de nutrição, mas é simples. Cuidar da alimentação. Todos sabem, você sabe como cuidar da alimentação. Isso já foi falado muito. Eu não preciso falar aqui que você precisa parar de tomar tanto refrigerante, parar de fumar, parar de beber álcool o tempo inteiro, porque você está se autodestruindo. Você não está aportando ao seu corpo ter mais energia. Não importa se você tem muito músculo ou pouco músculo. O que importa é se você tem energia. Antes de ter músculo, é importante você ter energia. Senão, nunca vamos nos levantar do karma. Vamos estar dominados pelo karma e pelas situações que nos vão a governar. Caminho da superação. Elemento terra e disciplina. Dieta, jejum. Vários tipos de jejum que se pode fazer. Jejum intermitente, jejum de frutas, jejum de água, uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês pelo menos, se você quer ir mais lento. Existem jejuns corporais, jejum emocional. Às vezes fique sozinho com você mesmo, não precisa estar todo o tempo rodeado de pessoas. Equilibra as suas relações. Segunda etapa do caminho de liberação, já que a primeira é levantar. A segunda etapa do caminho de liberação é a etapa do desenvolvimento humano, ou seja, caminhar. Uma vez que eu levantei, eu vou caminhar. Isso tem a ver mais com o elemento água, mas sim, depois de ter uma energia, eu vou gerar a estrutura interna.
estrutura para blindar o corpo emocional. Nosso corpo emocional, quando não nos trabalhamos por dentro, ele é débil. Às vezes estamos felizes, às vezes estamos tristes, ou seja, às vezes estamos com medo, às vezes estamos com raiva, e somos muito oscilantes. Não temos uma estrutura emocional, nosso coração pode estar ferido, partido, congelado, arrasado, destruído, seco de emoções. E vivemos no sofrimento. Em todas as emoções conflitivas que dizem no budismo, aqui em Condor Blanco, em todos os verdadeiros caminhos. Todas as terapeutas falam sobre as emoções. Então, dependendo do centro emocional que cada um de nós temos, tem pessoas que são mais emocionais, mas independente se você é instintivo, emocional ou mental, nas 4 etapas de liberação, depois de levantar, quando vamos caminhar, nós precisamos começar a aprender a lidar com as emoções, conhecer as emoções, mas não antes de levantar-se, porque quando a gente se levanta, a gente gera energia e dá uma base para a água das emoções ter um conduto correto. Se a gente não trabalha a terra primeiro, a organização do nosso mundo material e físico e energético, a gente não vai criar uma estrutura correta para a água das emoções fluírem pelo conduto correto. Vamos estar sempre no drama. Imagina uma terra, um rio, que ele não tem um conduto correto por onde ir. Vamos supor que ele é uma água que desce das montanhas e molha tudo, sem um caminho. Em que essa terra vai se transformar? Num pântano, verdade? Num pântano de medos, num pântano de dramas. Exageramos as situações, choramos, não temos energia e força para superar os nossos dramas, as nossas debilidades, os nossos medos. Então, na primeira etapa de se levantar, você vai gerar essa energia e força para poder ter o aguante necessário nas provas da vida. E para gerar energia e força, você precisa a etapa da luta. Luta, cai, levanta, luta, cai, levanta, persistência. Leva porrada, levanta, leva porrada, golpes da vida de novo, levanta, até que um dia você gerou uma estrutura, uma força interna. Os golpes da vida não te derrubam mais. Mas para isso, não é do dia para a noite que a gente consegue isso. Isso exige o esforço. E geralmente, a primeira etapa do esforço das raízes, a etapa dura, que é da terra, a maioria das pessoas, o ser humano tende a querer saltar essa etapa. Por quê? Porque nós queremos o melhor dando o pior de nós. Dando pouco de nós. Os grandes xamãs dizem: a terra nos está observando. E se a gente não dá o máximo de nós, a gente não vai receber a bênção da terra. A terra vai ver que a gente não está pagando preço para receber a bênção. Eu nunca vi um livro que diz o preguiçoso que alcançou a bênção da terra. Isso não existe. O inerte que alcançou a bênção da terra. Isso não existe. Verdade? A abundância e bênção da terra vem para quem tem uma intenção pura, um coração puro, mas também paga o preço para gerar a força. A força não se gera estando inerte, se gera em movimento, em ação. Desenvolvimento elemento humano, elemento água, estrutura para blindar o corpo emocional, aprender a lidar com o mar das emoções, os 5 venenos e seus antídotos. Quais são os 5 venenos e os antídotos? No vídeo anterior já falamos sobre isso. Existem 3 aspectos que são os principais. Claro que todos nascem da ignorância, mas existe a ignorância,
dela brota o medo e o ego, ou a raiva. E as 5 emoções são ignorância, antídoto sabedoria, raiva, antídoto paciência, saber a causa da raiva, ou saber manejar a raiva, transformar em paciência, amor, ego, antídoto, amor, ciúmes ou inveja, antídoto, admiração, focar em si mesmo, encontrar a sua autenticidade e apego, como antídoto, desapego, consciência da impermanência. Né? Nos desapegar, se nós nos aferramos a situações externas e temos isso como o chão da nossa vida, um dia nós vamos cair no chão da realidade. E a realidade é que a nossa único chão é a nossa terra interna, nosso mundo interno, a nossa estrutura interna, a nossa energia interna. Esse é o nosso único chão. E quando a gente tem essa autossustentabilidade de energia e esse único chão que nós temos, se você tem um relacionamento bem e desfruta, se você não tem, tá bem também. Se você tem dinheiro ou prosperidade, tá bem. Se você não tem, você sabe viver na abundância e também sem tantos luxos, porque o luxo está dentro, né? Quando Alejandro Magno, o grande imperador, encontrou o famoso mendigo na caverna, na gruta, esse mendigo era um mestre iluminado e falou para Alexandre Magno: vem e me segue agora. Você já conquistado todas as terras. Deixe de andar conquistando coisas externas. A verdadeira conquista está quando você consegue ser um imperador de si mesmo. Conquista interna. E o Alexandre Magno, o grande imperador, falou para o mendigo: você é um mendigo? O que você está falando? O que eu devo fazer ao grande imperador? E o mendigo falou: não. Você está errado. Aqui o imperador, aí o mendigo, aqui o imperador. E nessa ocasião, Alexandre Magno decidiu seguir as conquistas e nesse momento perdeu na oportunidade que se apresentou de desapegar-se do dinheiro, poder, prazer e fama, ou seja, karma, medo, ego e sombra, da roda do sofrimento, e empreender um caminho de liberação, essas 4 etapas de liberação. Mas não era seu momento. Verdade? Os relacionamentos e círculo de influência. Na etapa do caminhar, para a gente aprender a blindar e gerar estrutura emocional, aqui em Condor Blanco se ensina o trabalho primeiro de despertar a individualidade no levantar, mas depois trabalhar com a dupla, trabalhar com o quarteto, trabalhar com a equipe ou comunidade. Aqui, por exemplo, nós vivemos em comunidade, trabalhamos sempre em equipe. Porque sozinho no seu apartamento é muito fácil a gente achar que a gente tem uma grande autoestima, que a gente é centrado, que a gente tem uma mente positiva, mas a verdadeira prova da sua estrutura interna está ao se relacionar com a dupla que trabalha o ego, com o quarteto que trabalha os 4 aspectos internos nossos, e com a equipe que nos vai mostrar a oportunidade de despertar nosso máximo potencial.
Então, é importante a gente diferenciar os grupos da tribo organizada. Uma equipe organizada é diferente de um grupo de amigos. Uma equipe organizada tem uma meta comum, um sonho comum, uma aspiração comum, e ela é organizada em dupla, quartetos, equipes ou comunidade organizada, e tem um propósito, tem metas, tem tarefas, tem trabalho, convivência, estudo e meditação. Então, seu ciclo de influência você precisa aprender a selecionar. Não é uma discriminação, mas sim é importante quando despertamos o nosso líder interno, precisamos aprender a selecionar as amizades tóxicas, que não te influenciam bem, das amizades que te apoiam a crescer, a aprender, a evoluir. Então é muito importante você purificar o seu círculo de influência e aprender a trabalhar em dupla, quarteto, equipe organizada, uma comunidade organizada. Todos temos que aprender isso, se queremos aprender a caminhar. Quando aprendemos isso, estamos começando a caminhar. Terceiro passo, evolução, né? Correr. Aqui entra o treinamento e o ensinamento de uma maneira mais profunda. Aqui, com o ensinamento e com o treinamento, começamos a observar o nosso ego e dissolver, limpar a nossa confusão mental e transformar a confusão em clareza, num céu azul e claro, onde pode brilhar o sol. Falamos do céu interno da nossa mente. Por exemplo, começar a trabalhar a negatividade, o pessimismo, transformar em otimismo, na mente positiva. Nos capacitar, também poder ensinar e fazer o programa de superação que se faz nos treinamentos. Em Condor Blanco, por exemplo, existe treinamento básico, intermediário, avançado, secreto, assim como as disciplinas básicas, intermediárias, avançadas e secreta. Aqui, nesse ponto, estamos trabalhando a evolução, ou seja, o salto evolutivo. Se aprendemos a levantar e caminhar, quando vamos correr, estamos trabalhando a área da consciência. Não estamos mais na superação nem no crescimento. Estamos trabalhando a parte de evolução, de consciência, né? de ter uma percepção mais elevada das coisas. Não só um foco nas coisas mundanas. E um trabalho já mais enfocado em tratar de eliminar o nosso ego. Todos esses ciclos se podem dar em mini ciclos, em etapas. Quando trabalhamos a evolução, estamos trabalhando, obviamente, uma etapa mais da nossa mente, deixar a mente inferior e começar a trabalhar a mente superior. E aqui é importante, né? Desde o começo é importante, mas aqui, quando praticamos os ensinamentos, é importante o trabalho com coach e com treinador, para que seja uma pessoa mais que te ajude a trabalhar no seu projeto de vida, nas áreas da sua vida, e observar quais são os seus pontos fortes que você tem e os pontos a melhorar. Porque às vezes só com nós mesmos nos observando, podemos entrar no auto-engano. Então aqui, nessa parte de evolução de correr, é para sair do auto-engano e começar a despertar o auto-observador verdadeiro, né? E é uma batalha contra o nosso ego, porque
quando entramos num caminho, né, e passamos por essas 4 etapas de liberação, não convém ao nosso ego. Essas 4 etapas de liberação não convém ao nosso ego. Pelo contrário, o nosso ego quer nos levar mais ao sofrimento, mais às coisas mundanas, aos prazeres momentâneos, à luta por dinheiro, pelo poder. Então, quando saímos dessa mente inferior e vamos para a mente superior, é quando começamos a polir todo o nosso campo mental e começamos a estudar, resumir, voltar a estudar, compreender, meditar, entender, compartilhar nos círculos de leituras e poder, pouco a pouco, ir compreendendo o ensinamento através também da nossa experiência. Nós outros estudamos, compartilhamos e praticamos o que estudamos, o que aprendemos. E, pouco a pouco, vamos compreendendo e nascendo uma sabedoria interna, né? E qualquer passo que a gente dá e pratica de algo que a gente aprendeu, pode nascer uma sabedoria interna nossa, uma experiência, uma compreensão. Se amadurece e esse conhecimento se transforma em sabedoria dentro de nós e vamos entrando na espiral evolutiva de consciência. Quando trabalhamos a consciência, vamos passando de um destino básico a um destino melhor, e um destino melhor, de uma vida medíocre a uma vida extraordinária, uma vida significativa, até uma vida valiosa ou preciosa. São vários níveis no caminho, né? Depois de levantar, caminhar, correr, a 4ª etapa do caminho de liberação, segundo os ensinamentos de Condor Blanco, é a etapa da transformação do fogo. Aqui damos a batalha contra a sombra. Se mantemos a disciplina e o ritmo no caminho, a sombra não nos engole e podemos começar a despertar o mestre interno, ou seja, a nossa intuição interna. Já não é tanto o nosso ego que nos vai guiar, e sim o nosso mestre interno, o nosso máximo potencial, ao quem a gente realmente é, a nossa intuição. Despertamos o nosso olfato e podemos, pouco a pouco, começar a nos relacionar com o mestre interno. O que significa isso? De tanta presença com um mentor, com um guia que chegou nessas etapas de liberação, ele está para ajudar a gente a despertar esse mestre interno. E todos nós estamos nesse caminho, né? E quando falamos da etapa de voar, de brilhar, dar brilho ao corpo espiritual, ou seja, deixar de opacar a nossa essência com as personalidades, com o karma, com o medo, com o ego, com a sombra. Nos vamos pulindo e damos esse brilho ao corpo espiritual. Damos liberdade para que o nosso ser possa se expressar, né? Com todos os seus talentos, com todo o seu potencial. Aqui trabalhamos as 4 joias de um caminho. Trabalhamos mais profundo ainda o mundo interno, a conexão com o espírito. E podemos despertar o líder integral nessa etapa, né? E começamos alguns passos de transformação, né? Já podemos, nessa etapa de voar, sair das etapas básicas e poder ensinar. Não tem muitas coisas que te amarram, situações que te aprisionam. Nessa etapa já estamos mais livres, corporalmente, emocionalmente,
mentalmente, nosso espírito pode voar. Ou seja, não tem muitas situações que nos amarram e nos prendem, nos aprisionam, porque geramos a força, geramos a estrutura, geramos a consciência e nosso espírito é conectado. É um caminho simples, são etapas, ou seja, um ensinamento simples, mas muito profundo. Para a gente alcançar isso, não é tão simples, né? Às vezes trabalhamos um pouco o levantar, um pouco o caminhar, um pouco correr, nos sentimos um pouco mais livres, temos um pouco mais de brilho, mas novamente temos que levantar um pouco mais, caminhar um pouco mais, correr um pouco mais, e vamos brilhar cada vez um pouco mais. E esse é o nosso trabalho da espiral evolutiva. Às vezes estamos com muita energia, às vezes estamos com baixa energia, às vezes estamos com alto poder de superação, às vezes estamos dominados pela inércia, às vezes estamos felizes e motivados, às vezes acontece alguma coisa que nos derruba. E esse é o caminho até que podemos nos sacudir, nos levantar, nos estruturar bem, correr e voar. Essas são as 4 etapas. Quando voamos, já não temos mais karmas que nos puxam para baixo, já passamos por sobre os nossos medos, passamos ao outro lado do medo, onde está o amor, a coragem, passamos da mente baixa à mente superior e conectamos com o nosso espírito, damos liberdade ao espírito. Ou seja, são os seres iluminados que vivem desde o ser. Quando vivemos desde o ser. E cada um pode ter uma porcentagem disso, um pouco disso na sua vida. O importante é seguir cada etapa do caminho e, independente dos golpes que recebemos na vida ou dos momentos e ondas que temos, cada vez conseguir uma linha mais crescente, com mais força, com mais estrutura, para poder ir na direção correta, que isso que é o mais importante. Independente se às vezes vamos mais rápido ou mais lento, com pouca energia, com alta energia, o importante é que estamos indo na direção correta. Por isso que temos que aproveitar que temos a capacidade de estudar, de aprender, de nos redesenhar, ressignificar as coisas e poder direcionar nossa vida na direção correta, ainda que seja às vezes desafiante. Pelo menos se você está indo na direção correta e não vai em várias direções ao mesmo tempo, ou está desnorteado, um dia, pouco a pouco, com persistência, com paciência, nós vamos alcançando passo a passo cada etapa do caminho. Essas são as 4 etapas da liberação. Quis compartilhar isso para vocês, porque todos esses anos he escutado vários ensinamentos e podido praticar. Obviamente, todos nós estamos seguindo cada etapa do caminho. Temos muito que praticar e aprender ainda, mas nada impede de poder compartilhar para vocês, para que vocês saibam também esses métodos, o método do caminho, as 4 etapas de liberação, e possam praticar na sua vida, estudar, compreender, trazer isso para a sua vida, observar e ter um apoio de um coach, um treinador que te ajude nesse método. Espero que tenha sido um conteúdo de valor para vocês. Pratiquem a sua disciplina, revisem o seu círculo de influência, estude e treine um ensinamento integral, medite e conecte-se com algo além do corpo, das emoções e da mente. Conectar
A meditação é o que alimenta o espírito. A comida alimenta o nosso corpo, mas a meditação alimenta o espírito. Aprenda a meditar e a conectar, a seguir um guia, um mentor externo e a despertar e conectar com o seu mestre interno, pouco a pouco. Um grande abraço para todos, desde a montanha de Condor Blanco, um dia de verão, com ar puro, no meio do bosque. Mando essa energia para vocês que estão aí na cidade. Um grande abraço a todos, nos vemos aqui na montanha de Condor Blanco, nos grandes eventos de Condor Blanco, seja online ou os que possam vir nos eventos presenciais, na medida do possível, a quantidade de pessoas que seja permitido. E eu mando um grande abraço, estamos conectados nos próximos vídeos. Deixe o seu comentário, faça suas perguntas, conte a sua experiência, comente, compartilhe com quem você acha que seria legal que conhecesse esses ensinamentos de Condor Blanco. E deixe um grande abraço para vocês, pessoal. Nos vemos, até a próxima. Arro!